Olá, pessoal, boa noite. Vamos aqui encerrar o nosso conteúdo sobre a Lei de Educação Ambiental, né? Bem-vindos à nossa aula assíncrona desse dia 19 de abril. Para que a gente deixe um vídeo, né, que não seja muito longo, como é o acertado entre nós, a gente vai deixar para fazer os comentários das questões objetivas de concurso que eu deixei para vocês amanhã, né, na aula do dia 20 de abril, de forma síncrona. E aí a gente vai aproveitar a gravação desse vídeo agora somente para comentar as questões, ou melhor, somente para comentar a Lei de Educação Ambiental, os aspectos que a gente não conseguiu concluir na nossa aula síncrona da semana passada. Pessoal, uma coisa bem interessante, né, que merece destaque inicialmente na nossa discussão, é a diferença entre a educação ambiental e a educação para a sustentabilidade. Não sei se vocês já perceberam, mas essas duas nomenclaturas, elas continuam sendo utilizadas, e muitas vezes, para os desavisados de plantão, elas acabam sendo utilizadas de forma sinônima. Então, a gente deve evitar isso, né? Elas não são expressões sinônimas. A educação ambiental, ela é diferente da educação para a sustentabilidade, e aqui a gente vai comentar um pouco a respeito dessas diferenças. Inicialmente, gente, cumpre ressaltar que o termo educação ambiental, ele é muito mais antigo do que o termo educação para a sustentabilidade. O termo educação ambiental, ele é muito mais antigo, né? Quando a gente fala sobre educação ambiental, a gente está falando de algo que vai surgir pela primeira vez, né, em 1948, nesse encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza em Paris, bem naquele contexto da discussão sobre a necessidade de proteção ambiental que ocorre no pós-Segunda Guerra Mundial, como a gente comentou no início da nossa disciplina, né? A educação ambiental, ela é vista como um resultado dessas primeiras pesquisas. Acho que vocês lembram do início do semestre, quando a gente dizia que depois da Segunda Guerra Mundial, ficou muito evidente a crise ambiental em que a humanidade estava inserida, pela quantidade de problemas no meio ambiente natural, mas também pela quantidade de problemas sociais, econômicos, políticos, né? O sujeito humano consegue perceber naquele momento, né, de pós-guerra, a situação de que a ciência não é capaz de resolver todos os problemas. A tecnologia não existe só para trazer o bem-estar para o homem. E isso, como nós sabemos, vai gerar uma série de pesquisas, né, que vai trazer, portanto, a temática do meio ambiente. Nós falamos sobre isso, né, na perspectiva do saber ambiental, do ecodesenvolvimento, pois muito bem. Bem nesse período aí do pós-guerra, desde 1948, a educação ambiental ela é apresentada como uma possível saída. Se nós queremos relações mais harmoniosas do sujeito humano com a natureza e dos sujeitos humanos entre si, nós precisamos resgatar para o sujeito humano a sua percepção de que ele faz parte do meio ambiente natural, artificial, cultural do trabalho, e que, portanto, ele tem um dever de cuidado para a harmonia, para o bem-estar das relações. Isso vai ser aprofundado em 72, naquela conferência de Estocolmo, que nós também já estudamos, né? Mais uma vez, a temática da educação ambiental, ela é trazida, e dessa vez como uma verdadeira necessidade, né, que deveria ser abraçada na agenda internacional, ou seja, os países deveriam propor políticas públicas, legislações, caminhos para que essa educação ambiental de fato acontecesse. Em 1992, na Rio 92, né, que como a gente já viu também, foi um dos principais eventos internacionais sobre proteção ambiental que nós tivemos, e esse já acontece sob a égide da sustentabilidade, e a gente tem mais uma vez essa ideia da educação ambiental, ela é trazida, né, dentro da própria Agenda 21, como um elemento que deveria ser seguido, promovido por todos os países, né, que estavam ali participando desse encontro. E aí a educação ambiental, ela é compreendida como esse processo político, a gente falou sobre isso na aula de terça, né, toda educação é um ato político, intencional, ela é fruto de escolha, a ideia da educação ambiental é a gente escolher um formato de educação que leve em consideração os valores de proteção do meio ambiente, na sua dimensão econômica,
ambiental, cultural, do trabalho. Então, por isso ela é um processo dinâmico, ela tem que ser permanente, ela vai ter que se adaptar às situações concretas, né, que se apresentam no dia a dia das sociedades. Por isso que ela está em permanente construção e ela é orientada por esses valores de transformação social, né, para a gente sair de uma postura de individualismo para uma postura de solidariedade, isso vai gerar uma transformação social. Para a gente sair de uma cultura de descarte, de consumismo, para uma cultura de cuidado, de proteção, isso vai gerar transformação social. Então, a educação ambiental, ela vai incentivar, ela vai envolver processos participativos voltados para a recuperação, para a melhoria, para a conservação do meio ambiente e da qualidade de vida. Isso está previsto na própria Política Nacional do Meio Ambiente, e por isso, gente, quando a gente fala sobre educação ambiental, a gente tem que ter muito respeito a esse conceito, porque ele é um conceito que é discutido desde o início do movimento ambientalista, desde 1948, e que vai ser o primeiro a ser adotado pelos nossos normativos, né, pelas primeiras leis que vão tratar sobre proteção ambiental no Brasil. Política Nacional do Meio Ambiente, a primeira Constituição que trata de meio ambiente no Brasil, a de 88, vai trazer essa nomenclatura da educação ambiental, até que a gente consegue chegar a uma lei específica, que é a Lei 9.975 de 99, somente para tratar sobre os ditames da educação ambiental. Então, é uma compreensão de extrema importância para a formação humanística. Por isso que a disciplina de educação ambiental, como a gente comentou na aula da semana passada, ela não teria jamais condição de promover esse processo intencional, dialógico, participativo, né, se ela acontecer dentro de uma única disciplina. Por isso que a lei da educação ambiental vai prever a educação ambiental como um processo holístico, ou seja, tem que ser transdisciplinar, interdisciplinar, tem que promover o diálogo entre os saberes, tem que levar em consideração a subjetividade, a afetividade, o cuidado, né, do sujeito humano consigo mesmo, com o próximo, com outros sujeitos não humanos, com o meio ambiente natural. É por isso que essa educação ela tem que ser permanente, ela está prevista nessa lei para acontecer em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, seja ensino à distância, seja formação de jovens e adultos, seja ensino básico, fundamental, médio, tem que acontecer essa formação de forma permanente para que a gente não perca o caráter de formação ética, né? Nós nunca estamos prontos o suficiente, né? Estamos perfeitos, a gente sempre pode melhorar enquanto sujeito humano, na promoção de solidariedade, de transformação social, de contribuição para a efetivação de direitos sociais. Então, por isso esse caráter permanente. Mas aí vem uma questão que merece a nossa atenção. Se é tão importante assim a educação ambiental e se ela tem toda essa tradição histórica, por que que hoje se fala tanto em educação para a sustentabilidade e não em educação ambiental? E aí vocês vão ver que existe um imbróglio na doutrina. Alguns doutrinadores do direito ambiental, eles defendem que não deveria ser usado o termo educação para a sustentabilidade, sim educação ambiental e vice-versa. Então, inicialmente, eu vou falar para vocês sobre a existência da diferença, para que vocês entendam que não se trata de concepções sinônimas, e até para que vocês pensem, né, em qual delas vocês estariam aí apoiados, filiados. Quando a gente olha para a educação ambiental, a crítica que se faz ao termo é ao fato de que educação ambiental parece que reduz a questão ao meio ambiente natural, já que a maioria da população considera como meio ambiente apenas o meio ambiente natural, sem levar em consideração o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e tudo mais. Nesse sentido, a educação ambiental, ela não conseguiria cumprir esse papel de promover a multidimensionalidade do meio ambiente e a conscientização dos sujeitos humanos para que eles tenham respeito pelo próximo, para que eles diminuam o seu consumo, para que eles se preocupem com a questão da violência, do acesso ao emprego, da proteção do patrimônio imaterial, porque nessa perspectiva ambiental, a discussão poderia ser reduzida apenas ao meio ambiente natural. Então, a ideia dos defensores da educação para a sustentabilidade, dos quais eu vou destacar aqui
o Moacir Gadot e o Edgar Morin, eles vão considerar que a expressão sustentabilidade, ela faz jus a essa discussão multidimensional, que é o que se pretende que seja realizada no ambiente da educação formal e informal. A sustentabilidade, ela é uma expressão que seria mais ampla e que evitaria que as pessoas confundissem que a educação ambiental é a educação somente ligada à preservação, melhoria e conservação do meio ambiente natural. Então, nesse sentido, dentro desse documento, né, da década da educação para o desenvolvimento sustentável, que foi elaborado pela ONU, eles colocam o seguinte, que a disciplina de direito ambiental, e aqui não é disciplina enquanto cadeira, né, é disciplina enquanto ramo do conhecimento. Então, a educação ambiental, ela enfatizaria a relação dos homens com o meio ambiente natural, e as formas de preservá-lo, conservar, administrar os seus recursos adequadamente. Já a educação para a sustentabilidade, ela colocaria num contexto mais amplo, né, essa educação, levando em consideração fatores socioculturais, questões sociopolíticas, de igualdade, pobreza, democracia e qualidade de vida, né, ou seja, levando em consideração a multidimensionalidade. Por isso que, para esses autores, a educação para a sustentabilidade é um processo de aprendizagem transformadora, em que as pessoas, sejam elas alunos, professores interessados no tema, desenvolvem uma nova forma de pensar e de agir visando a prosperidade econômica e o respeito à biodiversidade ecológica, né, naquela mesma proposta que a Política Nacional do Meio Ambiente nos faz, né, de que haja um equilíbrio entre o crescimento econômico, para que ele aconteça na forma de desenvolvimento, ou seja, distribuição equânime dos recursos, ao mesmo tempo em que se respeita os limites dos recursos naturais. Então, a educação para a sustentabilidade pressupõe que os indivíduos sejam capazes de compreender, de refletir sobre os impactos das suas decisões no ambiente. Parte-se da premissa de que é necessário que os alunos ampliem a sua visão de mundo, repensem seus próprios valores, sejam capazes de questionar práticas que fomentam a insustentabilidade e que podem não ser passíveis de soluções simples. Então, espero que vocês tenham compreendido que educação para a sustentabilidade e educação ambiental, elas acabam tendo o mesmo objetivo, que é a promoção de qualidade de vida para as gerações atuais e futuras, levando em consideração a proteção do meio ambiente na sua multidimensionalidade. Porém, desde os anos 2000, em especial, a expressão educação para a sustentabilidade, ela vem sendo preferida por alguns autores, para que se evite vincular na terminologia educação ambiental apenas a preocupação com o meio ambiente natural. Vou colocar aqui alguns princípios para vocês, que seriam princípios básicos da educação para a sustentabilidade, né, que estão aí convencionados. Quem quiser esse livro, gente, você pode colocar no Google, Educação para a Sustentabilidade, do Moacir Gadot, é um livrinho de 90 páginas, muito bom de ler. Durante muito tempo ele foi indicado como bibliografia básica para quem queria ingressar no mestrado aqui da UFCA, e ele está disponível para download gratuito na internet. Então, quem tiver interesse na temática, quiser aprofundar, é uma ótima dica de leitura, né, especialmente para aqueles que vêm gostando e vêm se envolvendo aí com a temática do direito ambiental. O Moacir Gadot, nesse livro, ele elenca alguns princípios do que é que precisaria ter para que uma educação fosse considerada sustentável, né, para a sustentabilidade. E aí ele elenca que essa educação, e aí é formal ou informal, ela deveria ser baseada nesses princípios, né, os sujeitos, eles deveriam ser educados para pensar globalmente, ou seja, a gente sempre perceber que um problema, ele nunca é simples, né, ele é sempre multifacetado. Então, a gente não pode considerar o direito como o único responsável para a promoção do equilíbrio social, por exemplo. Nós precisamos dialogar com os outros saberes que colaboram, que constituem saberes indispensáveis para que a gente possa chegar a esse objetivo. Educar para pensar globalmente é educar as pessoas para que elas reconheçam que os fenômenos são complexos. Eles não podem ser resolvidos com soluções simples. A gente não pode combater, por exemplo, a violência urbana simplesmente com uma política de armamento da população, por exemplo. Talvez essa seja até uma saída válida, o armamento,
mas se for somente ela, sem estar acompanhada de outras ações de ordem social, de ordem política, econômica, etc., a gente não consegue a solução do problema, porque o problema nunca tem apenas uma dimensão. Então, educar para pensar globalmente é educar para uma visão de complexidade do fenômeno social. Educar os sentimentos é a necessidade de que, tanto na educação formal quanto na informal, houvesse espaço para que se pudesse discutir questões de ordem subjetiva, né? Raiva, tristeza, frustração, que as pessoas pudessem ter espaço para compartilhar como se sentem, né? Para que a gente não tivesse uma ciência técnica a tal ponto que é insensível, que não se preocupa, que não tem um olhar de cuidado para com o outro e para com os fenômenos que estão sendo analisados, e para que nós fôssemos pessoas mais bem resolvidas, né, ao discutir, por exemplo, o que é a angústia, o que é a frustração, a inveja, a solidão, ao nos apropriarmos, tivéssemos espaço de reflexão para isso, nós fôssemos sujeitos melhores resolvidos conosco mesmo e, portanto, estivéssemos mais aptos para um convívio social sadio, né, sem transferirmos uns para os outros as culpas, as frustrações, as tristezas da nossa própria história. Ensinar a identidade terrena, né, um princípio que é para que a gente reconheça que a terra é a nossa casa, que todos nós, portanto, temos responsabilidade de cuidado com essa casa, sob pena de que nós não consigamos viver, né, pelos próximos anos nessa casa única, comum. Então, eu devo me preocupar com todas as questões que envolvam o meio ambiente natural, que envolvam o meio ambiente artificial, etc., em qualquer parte do mundo, porque o mundo é a minha casa, é onde eu estou, a gente não tem outro planeta para ir, caso a situação aqui fique muito grave. Formar para a consciência planetária, nesse mesmo sentido, né, de irmandade, de a existência de um único povo, de uma única nação, de uma única raça, todos somos sujeitos humanos. Formar para a compreensão, ou seja, formar para o diálogo, para a linguagem não violenta, para a mediação. Você vê que o direito vem se aproximando bastante dessas discussões, não à toa vocês têm disciplina na casa, né, só para tratar sobre métodos consensuais, alternativos para a solução de conflitos, para discutir linguagem não violenta. Educar para a simplicidade planetária e para a quietude, ou seja, nós não somos aquilo que nós consumimos, nós não deveríamos viver de imagem, de aparência, né, a simplicidade é um valor, quanto menos a gente precisar ter para se sentir bem, se sentir pleno, menos a gente vai ter, vai estar exercendo pressão sobre o meio ambiente natural para a produção de novos produtos e serviços. Então, esses seriam princípios básicos, né, dessa educação para a sustentabilidade. O Morin contribui com outros princípios que também deveriam ser levados em consideração se a gente quer uma educação para a sustentabilidade, né? Ele pede para a gente reconhecer a incerteza do conhecimento, né, o exercício da dúvida. Então, hoje isso é correto, amanhã pode ser que a teoria científica ela avance e a gente descubra uma nova questão. Então, a gente não pode se apegar a teorias, né, a ponto de discutir no mau sentido da expressão, né, romper relação, porque não consegue ouvir o outro, o conhecimento, ele é incerto, ele está sempre em construção. A gente pensar no conhecimento pertinente, ou seja, cada uma das coisas que são estudadas, elas deveriam ser contextualizadas, se a educação é para a sustentabilidade, para que a pessoa reconheça a importância daquilo na sua vida, na sua realidade local, como que esse conhecimento pode melhorar a comunidade, a sua família, etc. Não sei se vocês assistiram aquele filme, né, O Menino que Descobriu o Vento, traz um exemplo bem bacana disso, de conhecimento pertinente, né, um sujeito numa situação bastante precária de vida, e a partir dos conhecimentos que obtém na escola, sobre física, ele acaba aplicando aquele conhecimento numa realidade prática e resolvendo um problema da sua comunidade, porque aquilo faz sentido, né, o que você aprende aqui, né, nas aulas, nas leituras que você faz, você consegue perceber a importância para ti, para a sociedade, contextualizar, dar sentido para isso? Se o conhecimento é só técnico, é só decorando, é só pensando que eu preciso saber, mas eu não sei porquê, então esse tipo de formação está distante da sustentabilidade.
ensinar a condição humana, ou seja, reconhecer a nossa fragilidade. O ser humano é um ser gregário, ele só vive em grupo, ele só vive em comunidade, não existe essa história de que não preciso de ninguém, sou absolutamente satisfeito comigo mesmo, sou completamente autônomo, isso não é real. E aí a gente tem espaço para discutir a nossa fragilidade, né, a nossa necessidade de cooperação, colaboração. É interessante que aconteça também no espaço da educação formal e não formal. Ensinar a identidade terrena naquele sentido que a gente já comentou, né, do Gadotti, e enfrentar as incertezas, ou seja, o conhecimento, ele não é absoluto, a gente precisa estar o tempo todo provocando dúvidas, reflexões, para que ele possa avançar e que esse avanço aconteça no sentido de melhoria da qualidade de vida das pessoas nesse planeta. Ensinar para a compreensão, no mesmo sentido de ensinar para o diálogo, né, para o respeito, para o silêncio respeitoso, para a escuta respeitosa, né, em que a gente não precisa, nós podemos nos contradizermos, né, nós podemos não concordar com aquilo que a gente está discutindo, mas nós podemos fazer isso de forma respeitosa, sem que seja um ataque belicoso. Então, é bem nesse sentido, né, que o Paulo Freire já tratava muito antes de existir essa denominação de educação para a sustentabilidade, né? Seria uma educação que não muda o mundo, mas se as pessoas fossem educadas dessa forma, no ambiente formal e informal, talvez essas pessoas fossem, sim, capazes de transformar o mundo para melhor. Muitos desses princípios que eu coloquei para vocês, como princípios da educação para a sustentabilidade, eles podem ser perfeitamente aplicados para a educação ambiental, tá certo? Então, a gente tem uma compreensão terminológica diferente, que seria a educação ambiental, mais voltada para o meio ambiente natural, enquanto que a educação para a sustentabilidade, mais voltada para essa questão global, embora inúmeros teóricos, o José Afonso da Silva mesmo, ele considera que a educação ambiental, ela já faz isso, ela não é voltada só para o meio ambiente natural, então é muito uma questão mesmo de nomenclatura, mas em essência, a ideia seria isso, né, garantir uma melhoria, se a gente quer respeito, conservação, proteção, nós precisamos preparar as pessoas para isso. E aí a Lei de Educação Ambiental, a Lei 9.795 de 99, ela vai trazer, então, aí princípios, diretrizes para que essa educação ambiental aconteça. Pessoal, essa lei é claríssima, ela é o que eu brinco, né, dizendo que é límpida, clara e transparente, ela não demanda da gente uma hermenêutica histórica, sistemática, teleológica, para que a gente consiga entender, não. Ela é muito tranquila de ser interpretada. Então, o que é que eu vou pedir para vocês? Como o alvo de muitos, ou de poucos, eu não os conheço, mas eu partir do pressuposto de que o alvo de muitos aqui seja o concurso público, então eu vou dizer para vocês aqui alguns artigos que merecem a atenção mais do que especial de vocês, porque são aqueles que são mais cobrados, e quem está resolvendo questão lá no concurso, ou qualquer outra página que lida com concurso público, se você for pesquisar as questões sobre educação ambiental, você vai ver que eles vão cobrar a lei limpa, seca e sacudida, ipsilíteris. Todas essas concepções aqui teóricas que eu coloquei para vocês, né, eu estou colocando a partir da ideia de que é necessário ter um aprofundamento teórico, isso é relevante, mas pouco provavelmente vai ser cobrado de ti numa abordagem de concurso público. No concurso, eles vêm cobrando a literalidade da norma, então, por conta disso, eu vou colocar aqui para vocês os artigos que mais são cobrados, para que quando você for fazer a leitura da lei, você já faça, levando em consideração o destaque necessário para os teus estudos. O artigo 4º. O artigo 4º é o que mais vai aparecer, porque ele vai trazer os princípios da educação ambiental. Esse enfoque participativo, democrático e holístico é só o que aparece, né? Então, assim, se eu fosse você que está querendo algo nessa área ambiental, algum concurso nesse sentido, eu já começaria a decorar o artigo 4º dessa lei. Em segundo lugar, não menos importante, também bastante cobrado, o artigo 3º e o artigo 5º.
O artigo 5º traz os objetivos, isso aparece muito nas questões objetivas da seguinte forma: assinala a alternativa correta que corresponde a um princípio da educação ambiental. O que é que eles fazem? Eles misturam nas alternativas objetivos e princípios, para confundir o candidato. Então, é importante memorizar, percebendo a diferença, né, entre os objetivos e os princípios, porque as bancas vão tentar aí te confundir com relação a isso. E aí a gente vai ter também como muito importante o artigo 8º, né, que vai tratar aí sobre as atividades da Política Nacional de Educação Ambiental. Essa Política Nacional de Educação Ambiental, ela é como a Política Nacional, ela lembra a questão do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, que vai compreender ali órgãos de todos os entes federativos. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional da Educação ambiental, ela vai compreender instituições educacionais públicas, privadas, todos os sistemas de ensino, de todas as entidades federativas agindo em favor da promoção da educação ambiental. Então, ela é bem relevante. E aí, o artigo 9º é importante para a gente perceber em que níveis de ensino, né, que no caso são em todos, a educação ambiental, ela deveria ser contemplada. E aí, de forma menos, assim, contundente, o artigo 13 também, às vezes, aparece, para que a gente perceba que a responsabilidade não é só das escolas e das universidades para promover a educação ambiental, mas também os meios de comunicação em massa, mas também as empresas públicas, as empresas privadas, mas também a busca pelo conhecimento das comunidades locais, né, dos grupos tradicionais, e aí isso também aparece bastante. Bom, como eu não vou ficar lendo para vocês os artigos, porque seria super cansativo e pouco efetivo para a sua memorização, eu vou pedir para você, já que a gente tem 50 minutos de aula assíncrona e o vídeo não vai durar tudo isso, encerrando aqui o momento do vídeo, vai fazer a leitura da Lei 9.795, a Lei de Educação Ambiental. Você acha rapidinho aí no Google, vou deixar para vocês. Já deixei na aula de sexta o link para vocês já irem diretamente para a página do Senado, tá bom? Para pegar a legislação. E na aula de amanhã, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida com relação ao que vocês encontraram na lei, vocês me falam e a gente comenta em sala de aula no momento síncrono. Combinado? Muito bem, gente. Um abraço e até amanhã.